Sejam muito bem-vindos, meus caros. E o líder da NATO esteve em Portugal a falar com Luís Montenegro. Luís Montenegro ofereceu-se para acelerar o investimento na defesa, chegando mais cedo aos 2% do PIB. Marco Rutte disse que 2% já não era o suficiente. Vamos ver, meus caros, esta notícia. Marco Rutte apertou basicamente um bocadinho com o Luís Montenegro e agora parece interessante ver que a NATO está a mudar de posicionamento, sendo que Donald Trump já era doido por pedir que os países da NATO cumprissem os 2% que tinham acordado. Não deixa de ser interessante que agora sejam obrigados a investir mais. Vamos ver, meus caros, esta intervenção do líder da NATO e fazer uns breves comentários. Ao lado de Montenegro, o secretário-geral da NATO, Marco Rutte, avisa que gastar 2% do PIB em defesa já não é suficiente. Saúdo os recentes aumentos de Portugal nos gastos com defesa, mas também sabemos que a meta de 2%, estabelecida há uma década, não é suficiente para enfrentar os desafios de amanhã. A ameaça da Rússia pode parecer distante, mas eu garanto que não é. Um alerta de resto em linha com o que já defendeu o presidente dos Estados Unidos. O líder da NATO acrescenta também que navios e bombardeiros russos são uma ameaça à costa portuguesa e por isso veio até Lisboa pedir que se gaste mais em defesa. Bom, meus caros, e estas foram basicamente as declarações do líder da NATO. Este vídeo vai ser curto, servia apenas para dizer isto, mas não deixa de ser interessante que um acordo que está fechado há uma década de 2% ainda não esteja cumprido por Portugal e, além disso, Donald Trump seja apelidado de doido por pedir que os países da NATO cumpram esse mesmo acordo. Portugal neste momento tem pouco mais de 1%, acho que chega a 1,3% ou 1,4%, se não me falha a memória assim de cabeça, e Portugal ainda nem sequer conseguiu cumprir o acordo de há uma década. Não deixa de ser interessante que Donald Trump fosse doido por pedir os 2% e agora a NATO esteja disposta a investir ainda mais em defesa do que os 2%. Meus caros, eu estou de acordo com isto, apesar de eu compreender que são gastos que obviamente Portugal vai ter que passar a ter a mais e compreender que outros países da União Europeia comecem a ter que gastar mais em defesa precisamente por causa desta atual situação de tensões geopolíticas e que isso é o que é e a gestão financeira é o que é e tem que se investir num lado e não se gastar no outro. Eu percebo perfeitamente que assim seja, mas também temos que ser justos. Nós não podemos exigir dos Estados Unidos proteção militar quando na verdade nós deveríamos ter capacidade militar para nos defendermos a nós mesmos. Convenhamos, o ser humano é um tipo de ser vivo que está constantemente em guerra e eu não digo que tenhamos que estar em guerra, muito pelo contrário, a guerra tem que se evitar a todo o custo, mas temos que estar preparados para alguma eventualidade e desarmar o continente europeu, desindustrializar o continente europeu, estarmos a ser invadidos de imigração, isto é a destruição do continente europeu. Portanto, eu não vejo nada de errado em haver investimento militar. Agora, participação em determinadas guerras, nomeadamente algumas com as quais eu não concordo e considero que não deveriam ter acontecido, isso aí a história é completamente diferente. As forças militares, à semelhança das forças de segurança, são o garante da democracia e devem ser algo utilizado até como legitimidade de negociação nas mesas de negociação. Obviamente que um país sem forças militares não é levado a sério em determinadas condições diplomáticas e em determinadas mesas de negociação. Eu acho que é preciso ter forças militares fortes, sim. Se eu acho que temos que nos envolver em guerras e ser os árbitros do mundo, não, isso eu discordo. Portanto, uma coisa é ter capacidade e condições militares, outra coisa completamente diferente é participar em guerras com as quais eu, por exemplo, discordo e acho que não deveriam acontecer. Portanto, é um bocadinho por aqui, meus caros. Portugal a ser um bocadinho ligeiramente apertado pela NATO e os 2%, meus caros, já não são suficientes. Não deixa de ser interessante, mais uma vez digo e para terminar o vídeo, que Donald Trump era doido por pedir que a Europa cumprisse os 2% e agora a NATO de repente mostra-se disponível para investir mais de 2%. É o que é. Parece que os doidos começam a ter razão cada vez mais cedo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Vamos a caminho dos 23 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.